Olá! Na nossa dica de livro de hoje, eu trouxe para vocês contos acumulativos. O que são contos acumulativos? São contos que têm determinadas estruturas linguísticas ali que se repetem para facilitar a leitura e a compreensão da criança, certo? O primeiro conto que eu trouxe para vocês é esse aqui que se chama Em Casa. E ele vai falar de uma galinha, né, que ela visita vários lugares diferentes. Então, olha, se eu tivesse outra casa para morar, como me sentiria nesse lugar? Então, o conto vai passando aqui, mostrando vários lugares em que a galinha poderia morar e como ela se sentiria nesse lugar. E o que é interessante a gente trabalhar nesse livro com as crianças? Que a gente pode conversar com as crianças como elas também se sentiriam nesse lugar e dar outras ideias, ou elas mesmas podem criar os próprios lugares para dizer onde é que elas gostariam de viver e como elas se sentiriam nesse lugar. E a gente pode propor então uma reescrita ou uma elaboração com as crianças de diferentes lugares e como elas se sentiriam. A segunda dica de hoje, então, é o livro O Grande Rabanete. No livro O Grande Rabanete, conta a história, então, de um avô que vai plantar um rabanete na horta. E aí aqui mostra ele plantando esse rabanete, ele cuida, né, do rabanete. Então dá pra gente trabalhar com as crianças essa interdisciplinaridade, então de plantar alguma coisa, de cuidar dessa coisa que as crianças plantaram. E aí chega a hora então de colher o grande rabanete. E o vovô não consegue colher sozinho e ele acaba caindo, porque parece que o grande rabanete então ficou muito grande. E ele precisa de ajuda. E aí, em determinado momento, ele pede ajuda da avó. Então, o avô chamou a avó para ajudar a puxar o rabanete. A avó segurou no avô e o vovô segurou no rabanete. Puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então, o que acontece aqui é que ele vira então um conto acumulativo, porque a cada página vão se chamando mais pessoas para participarem então dessa retirada do rabanete. E lá no final aparece uma figura importante que se diz então a pessoa mais forte do grupo, que foi ele que conseguiu realmente tirar o grande rabanete da terra. Mas vocês vão ter que ler para descobrir se foi mesmo esse personagem que fez tanta diferença na hora de tirar o rabanete do lugar, certo, gente? Mas é uma história muito legal para a gente trabalhar com as crianças e até fazer um reconto, né? Então as crianças podem fazer esse reconto oral ou criar a própria história delas, pensando nesse conto acumulativo de chamar outras pessoas para ajudarem a executar uma tarefa que elas não dão conta sozinhas, certo? Um outro conto acumulativo que é bem legal da gente trabalhar na sala de aula é a Dona Baratinha, da Ana Maria Machado, né? Então, a história da Dona Baratinha que quer casar, né? Então, a Dona Baratinha, que tinha fita no cabelo e dinheiro na caixinha, ela quer arranjar um marido. E aí ela vai buscando, então, dentre vários animais, qual é o marido melhor para ela, né? Só que o marido não podia fazer barulho, o marido não podia fazer isso, o marido não podia fazer aquilo, até que ela encontra um marido adequado. E aí vem o dia do casamento, mas no dia do casamento acontece lá uma catástrofe. E aí a história termina e vocês vão ter que descobrir como que a história termina e quem era o marido que ela tanto desejava e o que ela fez depois que esse marido não deu muito certo. Certo, gente? Então a história da Dona Baratinha também é legal pra gente trabalhar esse conto acumulativo e também para trabalhar os nomes dos animais, o tipo de barulho que esses animais fazem, fazer toda essa construção aí multidisciplinar com as crianças e até podemos pensar também num reconto ou numa reescrita, pensando em outras situações aí que a gente pode trabalhar da mesma forma que a Ana Maria Machado achou para trabalhar a Dona Baratinha. Ok, gente? Uma outra história também de contos acumulativos é essa história da Tatiana Belink, que se chama O Caso do Bolinho. Então, a vovó é convidada lá a criar bolinhos, né? Fazer um bolinho para a neta, né? E ela põe o bolinho para descansar na janela. E o bolinho, cansado de esperar lá na janela esfriar, ele sai rolando.
E aí a história se passa, esse bolinho rolando para todos os lados e não querendo ser comido, né, gente? Porque cada um que sentia aquele cheirinho de bolo recém-feito queria dar uma dentada nesse bolinho. E ele tentava, então, fugir dessas pessoas que queriam comê-lo, né? Mas no final ele encontra ali um personagem, né, que é muito astuto. E aí ele acaba fazendo o quê? Não posso contar pra vocês, gente, senão perde a graça, certo? Então no próximo vocês vão ter que ler e vocês vão ter que descobrir aí pra contar pras crianças e descobrir o que aconteceu com esse personagem tão astuto, certo, gente? Mas é uma história muito interessante pra gente reconstruir aí com as crianças e contar e descobrir o que ele podia ter feito no lugar daquilo, né? Então a gente pode até criar um novo final para essa história e mudar ali esse personagem, né? O que esse bolinho podia ter feito, como ele poderia ter sido mais esperto, ou o que é que realmente poderia ter acontecido que não aconteceu com esse bolinho na história, certo? Bom, a próxima dica, gente, é esse livro aqui, que se chama Cachorro de Pano. E nesse livro também, como, né, os contos acumulativos, o menino, ele perde o cachorro dele. E aí ele vai chamando vários personagens para participar da busca, né, por esse cachorro que desapareceu. Então, vários personagens são convidados ao longo da história. E o menino busca em vários lugares diferentes. Tem cenários já aqui, né? Então a história é ilustrada pra gente trabalhar com as crianças. E a gente pode perguntar para elas, quem será que ele vai chamar agora? Que lugares será que ele vai visitar? Onde será mais que ele pode procurar esse cachorro que desapareceu? Então o ideal é trabalhar com as crianças e questionar, não só contar a história, né? Mas quando a gente trabalha um conto acumulativo, é o que vem depois. O que vocês acham que vem depois? Porque como as estruturas se repetem, a gente pode introduzir qualquer pessoa. Ou então a gente pode questionar para as crianças, o que vocês acham que vai acontecer agora? O que esse livro vai trazer de diferente? Né? Então a gente pode trabalhar com as crianças de diversas formas diferentes a partir de um conto acumulativo. E aqui vem a nossa última dica em cima desses contos acumulativos, que é o livro Bruxa, Bruxa, Vem à Minha Festa. E nesse livro ele é um livro bem simples. Por quê? Porque o autor, ele convida, então, vários personagens para irem a uma festa. E uma delas, né, a primeira delas é a bruxa. Bruxa, bruxa, vem à minha festa. E a bruxa agradece. Ah, obrigada, eu irei sim, mas só se você convidar o gato. Então, cada convidado, né, que ele chama para a festa, pede para que ele convide também uma outra pessoa. Mas o interessante desse livro é que as ilustrações, elas são um pouco assustadoras, né? E quando a gente pensa em uma festa, né, em que a bruxa é assim, né, tem esse nariz tão grande, normalmente a gente vê nos livros de histórias infantis que os personagens são com carinhas meigas, né, para não assustar as crianças, mas aqui a ideia do autor era exatamente o contrário, era fazer com que as crianças se assustassem, né, porque essa festa é meio esquisita. Então ele vai chamando vários personagens, duende, um dragão que solta fogo, um tubarão, um pirata sem dente. Então ele faz as crianças se assustarem um pouco. E lá no final ele convida, então, a pedido do Lobo Mau, a Chapeuzinho Vermelho. E a Chapeuzinho Vermelho é linda, gente. Olha, dá uma olhada na Chapeuzinho Vermelho. Mas a Chapeuzinho Vermelho, ela faz um pedido especial. Ah, obrigada, eu irei sim, se você convidar as crianças. E aí, a gente pode perguntar para as crianças, nossa, mas quem que quer ir nessa festa? Você quer ir nessa festa? Você quer ir nessa festa? Ah, eu não ia querer ir nessa festa, não. Com tanta gente ruim assim, mas, gente, o final é surpreendente. Vocês vão ver lá e vão compreender no final que festa era essa que todo mundo, sim, queria ir. Então, também vale a pena vocês lerem esse livro com as crianças e questionarem se eles entenderam esse final. Que festa, então, era essa que todo mundo queria ir, mesmo tendo personagens tão assustadores, certo? Então, aqui fica a dica. Espero que vocês tenham gostado.